Então, vamos continuar aqui estudando função e vamos trabalhar agora com domínio, contradomínio e conjunto imagem, tá? Eu vou aproveitar aqui 3 exemplos da aula passada para a gente trabalhar com o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. E depois nós vamos trabalhar com isso também no gráfico, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para a definição de domínio, né? Então, chamamos de domínio o conjunto representado pela letra D maiúscula do nosso alfabeto, tá? Dos elementos X pertencentes ao conjunto A, para os quais existe um Y pertencente ao conjunto B, tal que os pares ordenados X e Y pertençam à função F. O domínio será o conjunto de partida, que nós vamos chamar de conjunto A, tá? Então, domínio igual a A. Imagem. Então, a nossa imagem é o conjunto, vai ser representada pela letra maiúscula I, M, tá? Dos elementos Y pertencentes ao conjunto B, para os quais X pertença ao conjunto A, tal que os pares ordenados formados pertençam à função F. A imagem, ela é um subconjunto do conjunto contradomínio. O conjunto B é denominado contradomínio da função e a imagem está contida no conjunto B. Esse símbolo aqui significa está contido. Ok. Então, vamos pegar aqui os 2 diagramas para que fique mais claro agora e que vocês consigam visualizar e entender melhor o conceito de domínio, imagem e contradomínio. Então, aqui eu tenho o conjunto A, onde estão os meus elementos do domínio, que são os valores de X, tá? Aqui eu tenho o conjunto B, onde estarão os elementos do contradomínio, tá? Onde estará a minha imagem. Então, a minha imagem, ela será um subconjunto do contradomínio. Pode acontecer da imagem coincidir com o contradomínio, ser igual ao contradomínio. Então, lembrando do conceito de função, né? Para todo elemento X pertencente ao conjunto A, que são os elementos do domínio, sem exceção, né? Existe um só elemento, um único, Y, pertencente ao contradomínio, que é o conjunto B, tal que os pares ordenados, X e Y, formados, né, pertençam à função F. Então, aqui temos essa função. Cada elemento do domínio está se associando a um único elemento no contradomínio, como vocês podem perceber aqui. A minha imagem será esse subconjunto do contradomínio azul aqui, ó, que são os elementos que têm correspondente no conjunto A. São os elementos que receberam as flechadas, ok? Então, espero que tenha ficado bem claro isso. Vamos voltar, então, em 3 exemplos, que eram os 3 exemplos que nós trabalhamos na aula passada e que foram escolhidos aqui porque são os únicos 3 exemplos lá atrás que caracterizavam função, né? Então, o exemplo 3, o domínio está aqui, né? Conjunto A, o contradomínio aqui. Então, o que a gente fez na aula passada? A gente aplicou essa relação T aqui, ó, Y igual a X. Então, o que significa? Quando o meu X vale 0, o meu Y também valerá 0. Quando o meu X vale 1, meu Y valerá 1 e assim por diante, né? Então, nós temos aqui esses pares ordenados, ó, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, tá? O domínio será o conjunto A, ó, todos os elementos aqui de A, que deverão estar associados a um único elemento em B para que nós tenhamos uma função. Então, o conjunto A
0, 1, 2 e 3. O contradomínio são os elementos aqui do nosso conjunto B, ó. Todos, né? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, tá aqui embaixo. E a imagem são os elementos que receberam as flechadas, né? Aqui, ó, em azul. É um subconjunto do contradomínio. O 0, o 1, o 2 e o 3. No exemplo 4, nós tínhamos aqui uma outra relação. Montamos uma tabela, também montamos o diagrama, os diagramas, tá? E fizemos as correspondências aqui, ó. Ok? Então, o domínio é o conjunto A. A nossa imagem agora é menos 1, 0 e 3, que são os elementos aqui que por esta relação, né, tem uma correspondência aqui em A, tá? E o contradomínio continua sendo todo o conjunto B, ok? No exemplo 5, nós temos uma outra relação agora, ó, y igual a 2, temos os mesmos conjuntos, A e B. Então, para qualquer valor do x, o y sempre será 2, ó. Então, aqui está o diagrama de flechas, né, que representa esta relação W, que é uma função, tá? O domínio é o conjunto a imagem será apenas o número 2, então, é um conjunto unitário, né? E o contradomínio é o conjunto B. Ok. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com esse conceito de domínio, imagem e contradomínio no gráfico, tá? Então, graficamente, né, representação cartesiana da função. O domínio é o conjunto das abscissas, tá? Então, quando eu falar em abscissas, eu estou falando em eixo X. Dos pontos, tais que as retas verticais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico de F, isto é o conjunto formado por todas as abscissas dos pontos do gráfico de F. Resumindo, né? Domínio são todos os valores determinados para x, ok? Já vamos ver isso graficamente. E a imagem? Bem, a imagem é o conjunto das ordenadas. Quando falarmos em ordenadas, estamos falando nos valores de y. Dos pontos, tais que as retas horizontais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico da função f, isto é o conjunto formado por todas as ordenadas dos pontos do gráfico de f. Então, a imagem são todos os valores assumidos por y. Vamos olhar lá no eixo das ordenadas. Então, aqui temos nosso primeiro gráfico, ó. Observem que se vocês traçarem retas aqui, ó, verticais e que cruzam, né, cortam o gráfico aqui, que é essa curva verde, vocês vão perceber que essas retas, elas vão iniciar aqui, o primeiro ponto que vocês vão ter aqui do gráfico, ó, se vocês fizerem uma projeção no eixo X, será o menos 2. Aí eu vou ter infinitos pontos aqui, que vão fazer o desenho dessa curva, terminando aqui, ó, com o 1. Por que eu coloquei uma bolinha fechada aqui nas pontas? Bom, porque esse 1 aqui faz parte do meu domínio, que são os valores de x, e esse menos 2 também. Se não fizesse parte, o próprio desenho aqui teria que me indicar isso com uma bolinha aberta aqui na pontinha, ou aqui nessa outra pontinha, tá? Então, o conjunto domínio vai ficar assim, ó. Domínio são todos os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esses valores de x estão entre menos 2 e 1. Pessoal, o conjunto dos reais é infinito, tá? O domínio aqui é um subconjunto dos reais, ó, que vai do menos 2 até o 1. Eu tenho infinitos valores aqui do menos 2 até o 1, tá? Não é só o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Isso seriam os números inteiros, ok? Os reais, você vai ter infinitos valores entre um inteiro e outro, ó. Todos os valores que estão compreendidos nesse intervalo
farão parte do meu domínio, serão possíveis valores de x, ok? Pode ver, ó, se você pegar, por exemplo, um ponto aqui, não estou pegando o que está no menos 1, ó, estou pegando outro. E projetar aqui no eixo x, ó, você vai ter um valor aqui no eixo x, ok? E a imagem você vai olhar aqui graficamente no teu eixo y. Então, você teria que traçar retas horizontais, ó, horizontais, tá? Então, a partir da onde essas retas vão pegar teu gráfico, ó? A partir desse ponto zero aqui, ó. Até onde? Vai traçando, vai pegar até aqui, ó. Até o 4. Então, a imagem são todos os valores de y que pertencem ao conjunto dos reais, tal que esses valores de y estão entre o intervalo aqui, ó, entre o 0 e o 4. Então, são infinitos valores aqui nesse intervalo que está pintado de azul. Vamos para o gráfico 2. Olha aqui o gráfico 2. Então, no gráfico 2, se você traçar retas verticais, você vai perceber que você vai ter valores aqui no eixo das abscissas a partir do menos 3, ó. Até onde? Vai traçando, até onde? Até o 3. Notem que aqui eu tenho uma bolinha aberta, ó. Então, quer dizer que esse número não fará parte do nosso domínio. Então, aqui no domínio, eu já representei também com uma bolinha aberta esse intervalo aqui, ó, que vai do menos 3 até o 3. Como é que eu faço essa representação por conjunto? Simples, né? Então, x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 3 e 3. Aqui eu coloquei o sinal de igual, ó, porque a bolinha é fechada, porque o menos 3 faz parte do intervalo. Aqui não tem o sinal de igual, porque a bolinha é aberta, então o 3 não faz parte do intervalo. E a imagem? A imagem eu vou olhar no eixo y, então eu tenho que traçar retas horizontais, né? Que peguem toda a curva do meu gráfico. Então, eu já estou percebendo que vem aqui desde o menos 2, como aqui a bolinha é aberta, quando você fizer a projeção aqui no eixo y, ó, menos 2 aqui também não fará parte do intervalo. Até o 6 aqui, ó. Então, a minha imagem são todos os valores de y pertencente ao conjunto dos reais, tal que esses valores de y estão neste intervalo, de menos 2 até 6. Não tem o sinal de igual aqui, porque o menos 2 está representado ali com bolinha aberta, né? Então, não faz parte do intervalo. Até o 6 tem o sinal de igual, bolinha fechada. É isso.